Boa noite. Mais uma vez é um privilégio para nós podermos estar aqui reunidos em torno da palavra de Deus e com certeza não é uma mera coincidência, né? O nosso Deus ele tem nos dado esse privilégio, né, de poder estar aqui para considerar um pouco mais da palavra de Deus, para considerarmos um pouco mais os conselhos, né, que Ele tem para com cada um de nós aqui nesta noite. O texto que nós vamos meditar continua sendo Romanos, capítulo 8, porém, nós já temos percorrido nesse capítulo aqui até o versículo 17, e essa noite nós pretendemos do versículo 18 até o versículo 39. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa nos abençoar, né, mais uma vez, ao meditarmos um pouco aqui nesse trecho, né, da palavra de Deus.
É interessante que nessa primeira parte do capítulo 8 nós já temos estudado, né, e aprendido algumas coisas, e de fato para que nós desfrutemos, né, de todos esses privilégios, né, que Paulo cita aqui a partir do versículo 18, ou até mesmo ter uma conclusão dessa aqui, do versículo 18, né, uma experiência profunda de uma vida que realmente é vivida de acordo com a vontade de Deus, né, tem que ter entendido até aqui as verdades, né, que nós já temos aprendido aqui nesse capítulo 8. Tem que ser uma vida realmente dominada pelo Espírito Santo. Tem que ter uma vida realmente direcionada através da vontade de Deus. Não dá para um salvo apenas, uma pessoa talvez que ainda não tenha entendido o propósito de Deus na sua vida, ter uma conclusão baseada com essa aqui do versículo 18. E por que eu digo isso? Se a gente for analisar a nossa vida, né, num plano aí horizontal, a gente vai demorar a entender essas coisas aqui que Paulo tinha por certo na sua vida, né, porque para ele, né, o sofrimento desse tempo presente, ele com certeza, né, na vida de Paulo ele tinha certeza que isso não era nem para comparar, né, com a glória que ia ser revelada e ainda vai ser revelada em nós. Quando nós olhamos, né, de modo horizontal aqui para a nossa vida, né, tantas lutas, né, sofrimentos no qual nós passamos, essas coisas de fato às vezes nos desanima. A gente chega a entender a vida um pouco até mesmo sem sentido, se a gente não focar nas glórias futuras, naquilo que Deus tem nos prometido. Se nós esquecermos disso, fatalmente nós estaremos desolados aqui neste mundo. E não precisa ser, né, sofrimentos, se é que eu posso enumerar, né, grandes ou pequenos, mas o fato é que nós estaremos completamente desanimados, eu digo até mesmo com as nossas vidas definhadas, né, aqui neste mundo, se nós não tivermos firmes o que a palavra de Deus tem nos ensinado, tem tido como propósito em nossas vidas. E Paulo, ele disse isso, bem sabia, né? E olha que Paulo, ele sofreu muito aqui neste mundo em função do Evangelho, talvez muito mais do que cada um de nós, né? O sofrimento da vida de Paulo, ele nesse tempo presente, ele tinha certeza que não era para ser comparado, né, com nosso futuro, a nossa glória, a glória que ainda vai ser revelada em nós. E é por isso que nós já temos aqui uma lição, né, para aprender. Nós precisamos viver dessa maneira aqui neste mundo, focados de maneira em Deus, porque se olharmos para o lado, fatalmente nós estaríamos também na mesma situação, na mesma condição daqueles que nos rodeiam, que ainda não têm esperança, que vivem segundo o curso deste mundo. E nós que já somos salvos, nós precisamos ter a nossa mente voltada, né, para aquilo que Deus, para aquilo que o Espírito Santo que habita em nós, que habita em cada um de nós, né, possamos assim viver aqui neste mundo. Então, esse é o ponto, né, no qual nós vemos aqui Paulo nos ensinando. Precisamos então pensar nessas consolações futuras, nas recompensas divinas nas quais nós temos acabado de ler aqui, né, que não são para comparar, né? Por maior que seja o sofrimento meu ou o sofrimento seu, sofrimento de cada um de nós, né, mantenhamos firmes naquilo que Deus tem nos prometido, para que essas coisas possam ser superadas, não por força nossa, não por talvez um desejo interno nosso muito grande de vencer uma dificuldade, e não também da maneira que o mundo muitas vezes encara as adversidades, ou até mesmo tenta encarar, né, através daquele pensamento positivo, né, uma vida, eu vou vencer, eu vou conseguir. Isso até um certo ponto não faz mal, mas o fato é que eu quero frisar aqui que a gente não deva estar confiante apenas nisso, né, nessas forças, talvez
nos livros aí de autoajuda, né? Eu já tive, alguém comentou, né? Os livros mais vendidos desse mundo são livros de autoajuda. E não é à toa que o mundo está tão necessitado, né, de ajuda. Se esses livros de autoajuda resolvessem alguma coisa, o mundo estaria de maneira diferente. Os nossos pessoas, né, que nos cercam estariam vendo esse mundo de maneira diferente, estariam vivendo de maneira diferente. E não é assim que nós vemos, né? Nós vemos pessoas realmente desesperadas, né, descaídas, sem rumo, diante das adversidades que muitas vezes nos cercam. Então, que tenhamos firmes esse propósito em nossa vida, né, de buscar força não em nós, mas no Espírito Santo que habita em nós, e que irá nos ajudar, como nós temos lido aqui, irá nos ajudar até mesmo a orar com sabedoria. Nós temos que fazer uso disso, né, desse Espírito que habita em nós. E no versículo 19 diz, né, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós sabemos que essa criação de Deus, né, que muitos chamam de natureza, até mesmo todo esse complexo, universo, a partir do momento que o homem pecou ali na presença de Deus, todo esse universo, ele também sofreu, e até hoje ele vem sofrendo, ele vem se desorganizando, não só pelas ações humanas, mas pela própria sentença de Deus. Ali em Gênesis capítulo 3, eu não anotei o versículo, mas vamos ver se a gente acha aqui. Gênesis capítulo 3. Só acho o versículo aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Isso, versículo 17. Diz assim, isso a sentença de Deus ali, né, quando Adão e Eva pecaram, né, quando eles pecaram. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento, e durante o dia da tua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então nós vemos aqui que a terra, todo esse universo, ele também, né, sofreu. Como diz a palavra de Deus aqui, não voluntariamente, mas Deus, né, que a subjugou, a colocou desta maneira. E esse mesmo universo, até hoje, ele suspira, né, ele geme, para que o dia da redenção, o dia em que nós, filhos de Deus, né, formos transformados, esse universo também, ele espera, ele tem essa expectativa de um dia também ser renovado, restaurado. Lá na carta, na verdade em Pedro, né, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, quando aqueles, aqui diz, né, e, vamos ler aqui para a gente não citar errado, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim, ali Pedro ele cita, né, que esses elementos ardendo, né, se desfarão, aqui no versículo 12, esperando e apressando o dia da vinda de Deus, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui não é um sentido figurado, né? Aqui fala de um novo universo, é uma terra transformada, não destruída, que essa terra não será destruída, né? Mas ela será renovada. E assim, essa criação, ela espera, e aqui vai citar mais aqui para frente, né? Da mesma maneira que esse universo, ele geme, nós também, né? Como diz aqui no versículo 22,
porque sabemos que toda a criação, um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Então, da mesma maneira que o universo, ele geme, ele espera ansioso, né, por essa transformação, nós também temos essa expectativa. Né? Todos aqueles que já são salvos, que já creram no Senhor Jesus Cristo, também no nosso íntimo, a expectativa nossa é de um dia termos esse corpo transformado, esse corpo cheio de defeitos, esse corpo cheio de mácula, né, marcado pelo pecado, essa expectativa de transformação na qual nós também esperamos ansiosamente, deva ser, né, dentro de nós aí, deva ter essa mesma vontade. E diz assim no final do versículo 23, né, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então, nós que já temos recebido essas primícias, né, do Espírito Santo, nós já temos sentido um pouco, né, da glória de Deus, que um dia há de ser revelado. É só um pouquinho, né, daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E isso é algo que devemos estar confortável com isso aqui, ao viver aqui neste mundo. Nós já temos falado isso aqui, nós não podemos encarar as adversidades como qualquer um, sabendo que em quem nós temos crido, sabemos em quem nós temos confiado. Quando nós vemos um exemplo, né, maravilhoso da parte de Deus aqui para nós, né, aquela lembrança ali de Jó, né? Jó, ele apesar de todo o sofrimento, né, de toda a tristeza na qual ele passou, Jó mesmo ele nem sabia. Deus, apesar de seus questionamentos e suas perguntas sem respostas, né, Deus não respondeu Jó, né, pelos seus sofrimentos, né, a maneira que ele estava vivendo, né, aquilo que Deus tirou dele. Mas uma coisa, depois Jó, a gente vê lá no final, né, do seu livro, né, que ele tinha a expectativa e sabia, né, em quem ele tinha crido, mas ele não entendeu, né, o porquê que ele estava sofrendo todo aquele sofrimento, né, na sua vida. E muitas vezes nós também não vamos entender, né, o que nós estamos passando. Muitas vezes nós não vamos compreender, né, por que acontece determinada coisa comigo, né, por que acontece comigo e não acontece com os outros. E isso é algo que na eternidade nós vamos saber, mas enquanto aqui estivermos neste mundo, né, nós não sabemos. E continuando aqui, né, nós vemos então que o dia, né, essa expectativa, né, de adoção de filhos, na qual a redenção do nosso corpo, né, que é sinônimo da ressurreição do nosso corpo, esse corpo que ele não vai envelhecer e não ficará enrugado, né, cansado, fraco, né, aguardar este corpo imortal, incorruptível, né, poderoso, aguardar esse corpo nosso celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo, é motivo, né, dos gemidos da igreja. É algo que deva ser realmente um propósito interno nosso, né, de um dia termos esse nosso corpo transformado. Nos versículos 24 e 25 diz assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, vou repetir aqui o versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, somos salvos, né, na verdade. Todos aqueles que já são salvos, né, desfrutam desse privilégio. Mas nós ainda não desfrutamos, né, plenamente da nossa salvação. Nós ainda não desfrutamos dos privilégios na sua plenitude. Nós somos salvos, temos certeza disso. Mas aquilo que ainda virá é apenas uma expectativa. E é por isso que, se esperamos o que não vemos, é com paciência que nós aguardamos isso. Um dia de termos, né, realmente nosso corpo transformado. E é isso que Paulo está tentando passar aqui, né, para os irmãos aqui em Roma, né, para que pudesse ter essa convicção, né, nas suas vidas, né, de um dia termos
o nosso corpo transformado, porque nós ainda temos, né, tendência do pecado, ainda somos ainda pessoas tendenciosas, né, para o pecado. Nosso coração ainda não é na plenitude, né, que Deus gostaria que nós fôssemos. Nós ainda temos uma inclinação para o mal, né? Falamos o que não devemos falar, pensamos ainda muitas coisas, né, que não devemos pensar. E é por isso que a nossa expectativa dessa salvação, que nós cremos, né, que já somos salvos, mas ainda nós não desfrutamos, né? Nós ainda não vemos ainda. E a partir da certeza da salvação, nós aguardamos, né, com paciência. Agora, caminhando um pouco mais, né, no versículo 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, da mesma maneira que a criação de Deus, ela geme, né, tem essa expectativa, né, de transformação, de renovação, nós também, a igreja, né, deve também ter esses gemidos. Assim também o Espírito Santo, ele nos assiste, né, nas nossas fraquezas, com gemidos, né, que intercede-nos por sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, as fraquezas espirituais nas quais eu e você somos acometidos, né? Quem aqui que nunca prometeu a Deus, né, que jamais ia pecar de novo, né, da mesma maneira, e não passa, né, talvez 24 horas, nós pecamos de novo, né? Isso é algo que faltou em nós, né, poder, faltou em nós algo que infelizmente somos fracos, né, falhamos, e precisamos, né, do Espírito Santo de Deus, né, para nos ajudar, nos assistir. E Ele está aí dentro de nós, né, clamando, né, com gemidos inexprimíveis, né, nos ajudando, nos acolhendo a todo momento. E é por isso que nós precisamos estar cada dia mais alimentando esse Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque se deixarmos Ele enfraquecido, fatalmente nós não teremos essa ajuda, né, tão real, tão fácil, tão perto de cada um de nós. E abrirei um parênteses aqui, né, se você ainda não tem, né, esse Espírito Santo de Deus, né, para os guiar, para te assistir, né, a não ser que você ache que você não tenha fraqueza, né, se você acha que é superado em todas as partes, né, da sua vida, se você acha que não precisa dele, né, você está enganado. Nós precisamos falar disso. Você que ainda não tem crido no Senhor Jesus Cristo, precisa ainda fazer parte, né, deixar esse Espírito Santo, né, fazer morada em você, para que você também esteja nesse mesmo propósito, que você esteja nesse mesmo privilégio, né, que nós podemos desfrutar aqui, de ter o Espírito Santo de Deus, que nos intercede, né, e podemos citar aqui 3 características maravilhosas, né? Sobremaneira, Ele intercede sobremaneira, ou seja, de maneira intensa, a todo momento, 24 horas, com gemidos inexprimíveis, né? De maneira agônica, né? De maneira forte e eficaz. No versículo 27 diz assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, é eficaz, né? Porque é segundo a vontade de Deus. Então, toda vez que o Espírito Santo de Deus estiver intercedendo por nós, sempre vai ser segundo a vontade de Deus, né? E isso muda completamente, né, através do meu propósito, né, humanamente falando. Muitas vezes eu vou ter propósitos diferentes, né, do propósito de Deus para a minha vida, mas o Espírito Santo intercedendo por nós sempre é de acordo com a vontade de Deus. E caminhando um pouco mais aqui no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Sabemos que todas as coisas, não é que algumas coisas, né, mas é de todas as coisas. E não está dizendo aqui que todas as coisas que acontecem conosco são boas.
né? Muitas vezes a gente interpreta esse versículo diferente, né? Achando que tudo aquilo que acontece conosco são coisas boas. E não é bem assim, né? Muitas vezes acontecem coisas ruins conosco, né? Às vezes um irmão perde um filho, perde um parente, perde um emprego. Essas coisas acontecem com os salvos, com os filhos de Deus. E não são boas, né? É fato, né, que não são boas. Mas elas acontecem. E todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Para o bem de todas as coisas cooperam, né, para o bem de todas as pessoas. Também não é isso, né, que está dizendo aqui. E nós temos exemplos na palavra de Deus, né, que quem semeia vento colhe tempestade. Então isso contradiz, né, com o que muitas vezes a gente pensa, né, que todas as coisas cooperam para o bem, né, de todas as pessoas. Tem um outro versículo que diz, né, que quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Então também é o contrário, né, dessa afirmativa, né, de achar que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, né. Paulo está querendo dizer, né, que se nós amamos a Deus, Ele tem as rédeas, né, de nossa vida. É somente aquele que ama a Deus e tem a direção de Deus, né, na sua vida. Aqui ainda continua, né, que quando uma circunstância, né, adversa, ela vem sobre nossa vida e ela é má, Deus é poderoso, né, para reverter tudo isso em favor de nós. O fato é que ao acontecer coisas ruins conosco, né, Deus é capaz, né, de reverter essas coisas. Por mais que elas sejam ruins, né, exemplo de Jó, né, que nós temos citado. Jó perdeu filho, né, perdeu riqueza, perdeu saúde, e não foi coisas boas, né, que ocorreram com ele. Mas Deus foi capaz, né, depois de transformar tudo isso, de dar a ele em dobro, de superar tudo isso de maneira agradável e até mesmo muito mais, né, do que ele pudesse imaginar. Até o número de filhos, né, Jó teve em dobro, depois da compreensão, né, da parte dele, né, para com Deus. Então, essas coisas acontecem em nossas vidas. E Deus é quem pode transformá-las, né, de maneira que só Ele sabe fazer, né, que só Ele sabe resolver. E nós devemos então colocar a nossa vida à sua disposição. E fazendo assim nós compreendemos melhor as adversidades, né, que nos acometem. E Jó então ele pôde concluir lá no capítulo 19, versículo 25, apesar dele não compreender as coisas que estavam ocorrendo com ele, ele podia compreender a Deus. Jó capítulo 19, na verdade, versículo 25. Vamos ler esse versículo para encerrarmos por hoje. Ele conclui assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberes que há um juízo. Então eu sei que o meu Redentor vive. Então Jó, apesar dele não compreender as atitudes dos seus amigos, toda aquela adversidade, né, que havia cometido, né, perdeu esposa, filho, riqueza, saúde, os amigos, né, as acusações, né, feitas pelos seus próprios amigos. Jó não compreendia nada daquilo e não entendia por que estava acontecendo, mas ele podia compreender a Deus, né, o seu Redentor, saber
quem Ele era. E é isso que nós precisamos também colocar nas nossas vidas como um propósito. Muitas vezes nem eu nem você vai compreender o que tem acontecido conosco. Muitas vezes nós vamos ficar sem entender, vamos fazer perguntas e Deus não vai responder. Mas nós precisamos compreender que o nosso Deus, Ele é quem cuida de nós. E mesmo que sejam coisas ruins, né, nós precisamos aprender isso. Né? Isso serve, né, claro, muito mais para mim. Que às vezes algo ruim que ocorra conosco, Deus tem todo o propósito, né? Deus sabe de todas as coisas. E Ele pode consertar tudo isso de maneira plena. Por mais que a gente não compreenda isso, por mais que naquele momento a gente não entenda, talvez o nosso ponto de vista seja totalmente diferente. Tem uma ilustração bastante interessante, né, com relação a isso. Conta-se que um pastor foi de encontro a uma moça que estava muito revoltada com a situação de sua vida, havia perdido, se não me engano, a mãe, e ela muito revoltada, por que tinha acontecido isso com ela, e o pastor tentando aconselhar ali, e ela fazia um bordado, né, fazendo um bordado e conversando com o pastor, e em um determinado momento o pastor pegou aquele bordado, né, e começou a olhar ele do avesso, né, e mostrar, não, mas como é que você fez um bordado tão feio desse? Isso aqui não tem significado nenhum. E aquela moça disse, não, mas não tem significado e você não está entendendo porque você está olhando do lado do avesso. O legal é você ver ele desse lado aqui. Aqui você vai compreender qual que é o bordado, é olhar de frente aqui. E o pastor pôde dizer para ela, é exatamente isso que você está fazendo. Né? Você está enxergando a vida do lado do avesso. E você precisa enxergar do outro lado, né, a beleza, né, da vida, a beleza de que Deus tem te dado a oportunidade, né, de viver. E muitas vezes nós estamos também enxergando a nossa vida do lado do avesso. E é por isso que às vezes nós só vemos coisas ruins, é por isso que muitas vezes nós só enxergamos as desgraças, né? Precisamos olhar, né, a vida do lado certo. E aí muda tudo, né, muda tudo, e nós podemos então compreender qual é a perfeita e agradável vontade, né, de Deus para nossas vidas. Que Deus nos abençoe, né, e nos ajude a compreender cada dia mais os conselhos da sua palavra, né, para a nossa vida. Precisamos disso, né, para enfrentar esse turbilhão de coisas que muitas vezes nos arrodeia. Nós precisamos estar conscientes e firmes na palavra de Deus. Do contrário, nós não vamos conseguir vencer, né? Que Deus nos abençoe.